Final do século XX e início do século XXI, a tecnologia entrou de vez nas instituições escolares e invade as salas de aula, desde projetores de slide ou gravadores e retroprojetores até televisores e computadores ligados à internet. E com isso se possibilita um maior volume de informações transmitidas. Agora, a preocupação é com os riscos que esses excessos de informações trazem para os especialistas e professores, pois são inúmeras pessoas que são expostas e, com isso, ao invés de aumentar o saber, pode prejudicar provocando a ignorância. A humanização só aconteceu a partir do processo educacional, a apropriação de saberes através de diferentes linguagens, formas simbólicas de mediação materializadas nas interações socioculturais. Logo, concluímos que a tecnologia pode ser entendida como uma das linguagens que o homem utiliza na construção social para transformar as relações socioeconômicas e culturais, além do próprio acúmulo e transmissão do conhecimento, denotando as características típicas de uma civilização. Fizemos um experimento entrevistando alguns professores e estudantes com o intuito de observar as ideias que os mesmos possuem sobre as tecnologias. Como o uso da tecnologia na sala de aula impacta na relação professor e aluno? Que o impacto é enorme, né? É grandioso quando se fala de tecnologia, ainda mais nos dias de hoje, onde o aluno fora da sala de aula ele tem acesso de forma geral, a tecnologia, né? Eu acho que o impacto ele se dá de duas formas, né? Ele pode ser um impacto positivo, mas por vezes ele também pode ser um impacto negativo. Eu acho que vai depender muito da relação que já existe, independente da tecnologia ou não, entre professor e aluno. Por exemplo, nas minhas aulas, durante as minhas aulas, eu acredito que seja possível em qualquer outra aula, de qualquer outra disciplina, eu acho que o celular, tá, ele é bem-vindo, ele não atrapalha. Inclusive a gente faz muitos vídeos, trabalha com fotos, né? E o celular hoje em dia ele facilita muito isso, para que a gente possa se falar sobre fotografia dentro de uma aula de arte. A tecnologia hoje ela é muito impactante na sala de aula, pois os alunos já não têm mais o mesmo foco que antigamente por enxergar na internet um anseio muito grande. A internet também ela não precisa ser somente ligada em aspectos negativos em sala de aula, porque pode ser algo muito proveitoso para o professor quando for usada corretamente, por ser algo muito atraente para os alunos. Qual será o futuro da tecnologia em sala de aula? A aula é pensar numa aula voltada para o cotidiano dos alunos. Então, acredito que pensar nesse futuro é algo muito importante. Porém, acredito que não vem sendo trabalhado muito isso nas escolas. Te dar um exemplo assim de que em mais de uma escola eu percebi que há, por exemplo, computadores, notebooks, armários cheios de notebooks, por sinal, e eles não são utilizados. Mas cada vez mais eu percebo que a escola não está acompanhando isso. A escola ainda está trabalhando de forma formal, tradicional, tem dificuldade ou pela questão do acesso à própria internet, ou pela questão da falta mesmo do profissional capacitado para estar trabalhando, auxiliando o professor naquilo ali. Eu penso que o futuro prevê a necessidade, mas não está prevendo condições para dar conta dessa necessidade. Então, acredito que é um futuro ainda bem incerto, embora pense que seja necessário que tenha a tecnologia na sala de aula. Né? O aluno fora da sala de aula, o adolescente, a criança, o adulto, ele tem muitas vezes um vasto campo, né, de acesso à tecnologia em diversos modos e meios da tecnologia em que ela se apresenta. E dentro de uma sala de aula, né, nem sempre, aliás, quase nunca, esse aluno vai ter todo esse contato, toda essa acessibilidade. Algumas escolas possuem um amplo material, muito bom, salas de informáticas completas e com o mais importante, a internet, tá? Por experiência própria, já conheço algumas escolas, já trabalhei, já fiz
alguns projetos em escolas que possuem uma sala de informática com um material muito bom, mas que não possuem a internet, né? Não disponibilizam o acesso à internet ao aluno. E isso dificulta muito o trabalho do professor e do aluno, né? Limita, não é que dificulta, limita o trabalho desse professor, essa saída da sala de aula até o laboratório da escola. Muitas vezes não há esse interesse do professor, já que não existe a internet lá, né? Então eu acho que é bastante complicado se falar no futuro da tecnologia quando o presente ainda não está bem definido, ainda está um pouco conturbado, ainda tem melhorias a ser feito, porque a tecnologia, ela é como o tempo, ela não para, né? Ela vai avançar cada vez mais, e as nossas escolas não estão conseguindo acompanhar e se manter padronizadas nesse avanço, né? E que padrão é esse? Então, o que seria o futuro da tecnologia? Ótimo, né? Ótimo o avanço, independente do que a gente estiver falando, seja da tecnologia ou não. Avançar é necessário, é preciso e é bom, mas deve e precisa haver um cuidado, tá? Das autoridades que trabalham com a educação, para que esse avanço chegue também dentro da sala de aula, né? Que seja disponibilizado o mínimo desse avanço, mas que seja para o professor e aluno poder acompanhar dessa forma e ter uma aula muito mais produtiva. Como seria uma aula com o uso da tecnologia? Aula diferenciada, uma aula muito esperada pelos alunos. Eles adoram trabalhar com tecnologia, né? Estão imersos nesse meio da tecnologia. A gente trabalha sempre que possível, leva o aluno para o laboratório de informática. Nem sempre consegue o que se planeja, se modifica as coisas na aula, durante a aula, porque às vezes nem todos os computadores funcionam, a gente não consegue as ferramentas que a gente quer utilizar, mas com certeza a aula, quando tem um diferencial da tecnologia, e se tratando especificamente de computador, é uma aula muito mais movimentada, muito mais prazerosa para o aluno, isso não há dúvida. Chega numa escola, nem sempre a escola, né, na maioria das vezes, vai ser tão bem equipada em questão de material, pelo custo, né, pelo interesse, muitas vezes não é a prioridade da escola. Tem diversos fatores que induzem ao ensino, infelizmente, não acompanhar o que nos é apresentado dentro de uma graduação. Então são realidades bastante diferentes e que às vezes o professor, às vezes não, quase sempre, né, a gente monta lá nossos planos de aula, meio que idealizando, né, uma sala de aula com data show, né, um laboratório com internet, com câmeras na escola, né, com material de vídeo para filmagem. E quando a gente chega, a gente se depara com uma outra realidade, que não é essa. E o aluno tenha uma câmera, né, que ele tenha o contato com essa disciplina de fotografia, e depois a gente pode ir para um laboratório, né, trabalhar com a edição, tanto de vídeos como de fotos, de imagem. E aí o que acontece? O aluno produz, ele já produziu a sua fotografia, e no segundo momento ele está lançando um novo olhar sobre aquela produção, o que leva a um trabalho final, né? Então é todo um processo que pode ser feito tanto na escola, como pode ser levado para ser feito em casa. E eu acho que é maravilhoso. Isso é só um exemplo dentro do ensino de artes da forma, né, que a tecnologia entraria na aula e de como seria uma aula com essa tecnologia. Então eu acho que seria maravilhoso e que bom que pudesse ser em todas as disciplinas, que todas as disciplinas trabalhassem com a tecnologia e que a tecnologia trabalhasse para a educação. Seria ótimo. Uma aula cheia de computadores que nós precisamos, tipo assim, tu não sabe o que é matemática, assim, tu vai ter que usar o computador para pesquisar, para saber. E é uma aula com uso de tecnologia? É uma aula com uso de computadores ou outros aparelhos eletrônicos. Você acha que no futuro a tecnologia vai substituir o professor? Agora eu vou usar o EJA, por exemplo, tá? No meu trabalho do dia a dia. Quando eu chego para dar uma aula, todos os anos a gente recebe material didático, né? A matéria vai ser sempre a mesma? Vai. Mas o aluno?
o aluno não, certo? Então eu vou chegar numa sala de aula hoje para dar uma aula para o ensino médio ou para o EJA e eu vou estar aplicando exatamente a mesma matéria, mas a dúvida do aluno, né, a turma vai ser outra. Então o desenvolver da aula vai ser totalmente diferente da aula que eu dei o ano passado, tá? Essa mesma aula sobre a mesma matéria e da aula que eu vou aplicar no ano seguinte, no ano que vem, no próximo ano letivo. Porque às vezes tem um aluno que recebeu a matéria e naquele momento que o professor pergunta alguma dúvida, é raro, para quem é professor sabe, é raro o aluno que levanta a mão, certo? Mas às vezes aquele que ficou quietinho, ele tem dúvida, mas ele não fala. E se ele estiver sozinho, vendo o vídeo, né, da disciplina online, como eu estou citando como exemplo, ele vai continuar com aquela dúvida, certo? E muitas vezes ele não vai ter coragem para mandar um e-mail para o tutor, né, uma mensagem para o tutor daquela disciplina, para que ele lhe responda. Mas em sala de aula, se não houver essa coragem dele levantar o dedinho e perguntar para o professor, um outro aluno com uma outra dúvida pode respondê-lo, certo? Acho que a troca, o conhecimento, o cuidado, o olhar sobre o aluno e o olhar do aluno sobre o professor, né? Essa via de mão dupla, porque eu vejo a educação não como o professor ali arbitrário que vai lá